E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui às nossas resoluções de provas do Enem dos anos anteriores, chegando aqui à segunda aplicação ou ao Enem PPL do ano de 2018, tá? Só lembrando que em 2018 essa prova foi aplicada na forma de segunda aplicação a um número muito pequeno de estudantes, tá? Menos de 3.000 pessoas que tiveram problema na aplicação regular, né, no primeiro dia de prova, houve problemas em alguns lugares de aplicação, e aí o Enem, que era pensado apenas para os estudantes privados da liberdade, ou seja, do PPL, foi aplicado também com segunda aplicação, coisa que nos anos seguintes se tornou mais recorrente, né? Bom, então se você está olhando essa prova, é óbvio que você está fazendo isso por uma questão de estudo, de preparação para o seu futuro exame do Enem. Então vale a pena, não só desse ano, mas de outros anos, olhar também as questões do Enem PPL, né, dessas segundas aplicações, porque afinal a origem dessas questões é a mesma da prova de aplicação regular. Elas são tiradas do mesmo banco de dados do INEP, então são questões que poderiam muito bem aparecer em outros anos, em outros momentos de aplicação do exame. Tá? Tem o mesmo tipo de elaboração, as mesmas categorias de conteúdo, de dificuldade e sempre lembrando que a nota é baseada no TRI. Então não faz diferença, né, de acordo aí com o modelo como o Enem é elaborado, se você fez a prova de primeira ou segunda aplicação, porque essas médias elas são adequadas dentro de critérios de discriminação de questões fáceis, difíceis, acertos e erros. Tá? Por isso que a nota do Enem não é uma nota óbvia de quantidade de acertos como os vestibulares. Tá? Bom, pessoal, fora isso, lembrando que o caderno de questões está aqui na descrição do vídeo e também vou aproveitar para pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e indicar esse vídeo para os seus amigos que também estão se preparando para o Enem, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e indica ele para mais pessoas. Vamos começar aqui as questões de filosofia e sociologia. No próximo vídeo eu farei a resolução comentada das questões de história. Bom, a primeira questão da prova, a questão 46, já era uma questão de filosofia, que diz o seguinte: Demócrito julga que a natureza das coisas eternas são pequenas substâncias infinitas, em grande número, e julga que as substâncias são tão pequenas que fogem às nossas percepções. E lhes são inerentes formas de toda espécie, figuras de toda espécie e diferenças em grandeza. Destas, então, engendram-se, combinam-se todos os volumes visíveis e perceptíveis. Então, vamos lá. Aqui é um texto que está falando da teoria de Demócrito, filósofo grego, sobre a formação da matéria das coisas, que o Demócrito atribui que tudo é composto de um mesmo elemento que existe, né, numa forma tão pequena que é imperceptível para a pessoa, mas que o arranjo dessa substância primordial molda todas as formas, todos os objetos, toda a massa, tudo aquilo que é perceptível aos sentidos é composto deste elemento. Tá? É uma questão relativamente fácil, porque olha lá o item A, uma porção mínima de matéria, o átomo. Sim, Demócrito considerava que o elemento fundamental da matéria tinha este nome, átomo, nome que depois foi preservado, né, embora a química, né, a engenharia de materiais hoje tem uma percepção muito distinta da de Demócrito sobre o que é um átomo. Vamos ver só as outras alternativas, né? Princípio móvel do universo, Arché, ele não está falando da estrutura do universo. Qualidade única dos seres, a essência, ele também não está tratando da essência dos seres vivos. Quantidade variante de massa, o corpus, não, porque ele está falando do elemento fundamental. E substrato construtivo dos elementos, a physis, também não é disso que ele trata, né? Então, aqui na primeira questão da prova, questão 46, alternativa A. Bom, agora a gente vai ter que percorrer aqui uma grande extensão da prova, porque as demais questões estão concentradas aqui na segunda parte. Chegando aqui na questão 61. O justo e o bem são complementares no sentido de uma concepção política. Deve apoiar-se em diferentes ideias do bem. Na teoria da justiça, como equidade,
essa condição se expressa pela prioridade do justo. Sob sua forma geral, esta quer dizer que as ideias aceitáveis do bem devem respeitar os limites da concepção política de justiça e nela desempenhar um certo papel. Bom, segundo Rawls, a concepção de justiça legisla sobre ideias do bem de forma que... Vamos lá, aqui temos alternativas grandes, né? As ações individuais são definidas como efeitos determinados por fatores naturais ou constrangimentos sociais. Mas vamos lá com um pequeno problema, né? Ele aqui está falando a ideia de bem e de justo, né? Ideias aceitáveis, ou seja, são ideias que são aceitáveis porque são ideias coletivamente constituídas. Então não seriam fatores naturais, né? Aqui que é o grande problema. A justiça não é algo da natureza humana, é algo de uma construção social. O estudo de origem e da história dos valores morais conclui a inexistência de noções absolutas de bem e mal. Também um pouco complicado, né? Mas existem algumas questões que são universalmente inaceitáveis, né? Então, por exemplo, matar, torturar pessoas, isso deveria, né, ser uma ideia absoluta de mal. Embora, obviamente, existam pessoas com desvios de caráter que acham essas coisas aceitáveis, né? Mas, se você pensar historicamente, os valores morais eles tentam buscar esses extremos, né, de noções absolutas de bem e mal, né? Então, existe. Você até pode dizer que não, sob certos aspectos isso é uma idealização e tal, mas existe, né, essa percepção de valores extremos. Vamos ver. C. O próprio Estatuto do Homem como centro do mundo é abalado, marcando o relativismo da época contemporânea. Mas não, né? Porque não há um relativismo, né? A ideia de justiça e a ideia de bem não é necessariamente tão relativizável assim, né? Então, até porque a gente está avançando em termos civilizatórios para uma sociedade que deveria, né, se pautar cada vez mais por noções éticas e morais, né? As intenções de bens particulares de cada indivíduo almeja alcançar são regulados na sociedade por princípios equilibrados. A ideia de que as ações individuais, na verdade, elas são julgadas por aquilo que a lei determina como norma. Então, aqui o item D parece interessante, mas vamos ver aí. O homem é compreendido como determinado e livre ao mesmo tempo, já que a liberdade limita-se a um conjunto de condições objetivas. Mas ele é determinado e livre ao mesmo tempo, quer dizer, existe algo de uma pré-condição aqui, né? E liberdade são condições objetivas, né? Talvez liberdade seja um dos conceitos mais subjetivos que existe, né? Porque, por exemplo, a gente se julga livre, embora vivamos numa sociedade que nos coloca normas, né? Então não poderia ser. Melhor aqui que lida com a ideia de direito é a D, que é a própria definição, né, do que é direito numa sociedade contemporânea, né? Que é a ideia do indivíduo. O indivíduo é responsável pelos seus atos e tal, mas ele é regulado, né, por uma sociedade que tenta criar princípios de equilíbrio, né? Ali entre direitos, deveres, aquilo que é permitido, aquilo que não é, até por uma questão de manutenção, né, da própria ordem da sociedade, né? Vamos olhar aqui do outro lado que tem a questão 63 que fala da utopia de Thomas Moros. Em utopia tudo é comum a todos. A distribuição dos bens lá não é um problema. Não se vê nem pobre nem mendigo, embora ninguém tenha nada de seu. Todos são ricos. Haverá maior riqueza do que levar uma existência alegre e pacífica, livre de ansiedades e sem precisar se preocupar com a subsistência? Retirado da obra de Thomas Moros, escrita no século XVI, esse trecho influenciou movimentos sociais do século XIX que lutaram para... Bom, essa ideia utópica do movimento do Thomas Moros
ela se assemelha a uma ideia de uma sociedade comunal, né? Então vamos lá. Inibir a ascensão da burguesia. Porém, no século XIX, a burguesia já tinha ascendido. Pode ser que a gente entenda frear, de uma certa forma, essa ascensão burguesa. Evitar a destruição da natureza, não necessariamente, né? Não é uma preocupação ambientalista. Combater o domínio do capital, porque aí ele está falando da questão da propriedade privada. Eliminar a intolerância religiosa, ok, também não é o que está aqui no texto, né? Não seria esse o problema. Superar o atraso tecnológico. Bom, no século XIX a burguesia já havia ascendido. Então as ideias socialistas elas estão muito mais relacionadas a combater uma sociedade que já era capitalista, né? Então por isso o item C é mais interessante, né? Porque a ideia da utopia é essa ideia de uma coletividade, né? E essa própria passagem, né? Que diz que um conceito de riqueza bastante interessante é o conceito de uma vida plena e não o conceito capitalista, né? De que riqueza é um acúmulo, né? De bens, propriedades e coisas do gênero, né? Que aliás é uma questão bastante discutível, né? Quando a gente pensa a sociedade, né? O que é desenvolvimento, né? O que é uma sociedade rica, né? Qual é o parâmetro, né, que a gente deveria usar para mensurar isso, né? Bom, questão 68, né, a próxima aqui. São 11 questões, né, entre sociologia e filosofia nessa prova. Os níveis de desigualdade constituídos historicamente não se referem apenas a uma questão de mérito individual, mas à falta de condições iguais de oportunidade de acesso. Educação, trabalho, saúde, moradia e lazer. Então aqui um questionamento também é aquela ideia meritocrática, né, que desloca da sociedade para o indivíduo, né, as responsabilidades sobre tudo, né. É óbvio que não adianta você ter determinadas competências em uma sociedade que estruturalmente não tem a menor condição de valorizar essas competências, né? Está aí a grande questão, inclusive um dos grandes dilemas de nosso tempo, né? Pessoas altamente qualificadas que não encontram espaço no mercado de trabalho a despeito de sua alta qualificação. Por quê? Porque o mercado de trabalho ele atua de acordo com fatores estruturais, conjunturais e não de acordo com o mérito individual. Então fica aí também uma reflexão sobre isso, né? As pesquisas apontam que há um grande abismo racial no Brasil. As estatísticas, ao apontar as condições de vida, emprego e escolaridade entre negros e brancos, comprovam que essa desigualdade é fruto da estrutura racista somada à exclusão social e desigualdade socioeconômica que atinge toda a população brasileira e, de modo particular, os negros. Então, aqui estamos falando também de uma questão de racismo estrutural, né? O conjunto de ações do Estado brasileiro a partir da última década do século XX para enfrentar os problemas sociais descritos no texto resultaram. Então vamos lá. Ampliação de planos viários de urbanização. Bom, mas você não resolve a questão racial, né, com um planejamento viário, que é basicamente deslocamento de pessoas, transporte, né? Democratização da instrução escolar pública. Pode ser porque, se a gente for pensar, a grande solução do Estado brasileiro para tentar minimizar os efeitos sociais e econômicos do racismo se dá a partir da política de ações afirmativas, de cotas, né? Que tem basicamente a escola pública como ali grande elemento mobilizador, né? E aí, óbvio, acredita-se que a partir da ampliação da educação de negros, indígenas, né, de outros grupos minoritários, você vai superar questões que são também de componente racista, preconceituoso, misógino. O que a gente sabe que não é bem verdade, né? Manutenção da rede hospitalar universitária, não estamos falando de problemas que são relacionados à precariedade do sistema de saúde. Preservação de espaços de entretenimento locais, também não são políticas de entretenimento. Descentralização do Sistema Nacional de Habitação, também não é uma questão meramente habitacional, né?
Então, embora não seja uma solução completa, é um meio óbvio, né, de procurar ali uma alternativa, democratizar o acesso à escola pública, algo que é necessário, mas que não pode ser feito de forma desacompanhada de outras políticas antirracistas, né, políticas de inclusão, mas estamos aí num processo longo para que isso um dia aconteça. Né? Questão 71. A maioria das necessidades comuns de descansar, distrair, se comportar, se armar, odiar o que os outros amam e odeiam pertence a essa categoria de falsas necessidades. Tais necessidades têm um conteúdo e uma função determinada por forças externas, sobre as quais o indivíduo não tem controle algum. Marcuse, a ideologia da sociedade industrial. Segundo Marcuse, um dos pensadores da chamada Escola de Frankfurt, né, que tem lá o Adorno, né, como o grande nome, né, tais forças externas são resultantes de. Então, aqui ele está falando de forças externas que atuam sobre o indivíduo. Então, quer dizer, eu tenho que gostar disso, eu devo ter repulso aquilo. Né? Isso molda a minha percepção do mundo por forças externas. Tá? São aspirações de cunho espiritual, ou seja, isso vem de uma sociedade que tem aspirações religiosas, né? Aspirações metafísicas. Propósitos solidários de classe. Mas estamos falando de uma sociedade contemporânea, onde os vínculos de solidariedade de classe estão sendo cada vez mais dilapidados em nome, né, dos interesses individuais, embora se tornem grandes interesses de cultura popular, mas que nós entendemos como metas de desejo que se satisfazem pela conquista individual. Né? Exposição cibernética crescente, mas é um texto de 79, pessoal, olha lá a data. Não havia uma exposição cibernética, né? Esse termo é muito futurismo, muito Blade Runner, né? Para isso, talvez estranho. Interesse de ordem socioeconômico, ou seja, aqui volta na ideia da sociedade do espetáculo, sociedade industrial, cultura de massa, né? Essa ideia de que a percepção dos meus gostos ela é moldada por interesses econômicos, né? Está muito ligado à ideia da publicidade, daquilo que eu devo desejar, porque assim eu acabo me integrando a interesses econômicos da sociedade. E hegemonia do discurso médico-científico também não seria o caso, né? Então aqui, né, na questão 71, a melhor alternativa, né, é a alternativa D, né, os interesses do capital, em último caso, né, que moldam aí a nossa percepção das coisas. Né. Aqui temos a questão 74, né, que é a música do Gilberto Gil. Né. Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções, queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emanação do homem, das grandes populações, homens pobres das cidades, das estepes, dos sertões. Gilberto Gil, queremos saber, né? A letra da canção relaciona dois aspectos da contemporaneidade com reflexo na sociedade brasileira. Então, vamos lá, né? Elevação da escolaridade e aumento do desemprego. Mas, vamos ver. Bom, ele está falando de novas invenções, né? Só que aqui ele está falando dos homens pobres, então assim, ele está falando não da escolaridade, né? Vamos ver se tem algo melhor. Investimento na pesquisa e ascensão do autoritarismo, ele não faz menção ao autoritarismo, né? Crescimento demográfico, redução da produção de alimentos. Vou voltar aqui. Ele não está falando da produção agrícola. Então também não pode. Avanço da tecnologia, permanência das desigualdades sociais. Bom, ele está falando aqui de invenções, isso é um avanço tecnológico.
Tá falando ali de grandes populações de homens pobres das cidades. Poderia ser a permanência de desigualdade, que afinal é uma máxima quando se fala da sociedade brasileira, né? É, e acumulação de conhecimentos, isolamento das comunidades tradicionais. Bom, mas comunidade tradicional ele teria que estar mencionando algo sobre indígenas, algo nesse sentido, né? Então aqui melhor responde aqui, né? É a alternativa D, né? Que fala da desigualdade, né? Num mundo que avança, quer dizer que tem progresso, tem novas tecnologias, mas basicamente a ideia da canção é aí de que isso vale, como é que isso atinge, como é que isso muda, né? A vida dessas populações pobres, né? Então é nesse sentido a letra da música, né? Questão bem mais de interpretação, né? Até do que de conhecimentos conceituais, né? Questão 77. Elaboração da Lei 11.340/06, Lei Maria da Penha, partiu em grande medida de uma perspectiva crítica aos resultados obtidos pela criação dos juizados especiais criminais, direcionada à banalização do conflito de gênero, observada na prática corriqueira da aplicação de medidas alternativas correspondentes ao pagamento de cestas básicas pelos acusados. Só interessante que, como esse Enem foi aplicado para pessoas privadas da liberdade, talvez vários dos que fizeram a prova pudessem aqui refletir sobre a lei Maria da Penha, né? Talvez fossem até enquadrados nela, né? No contexto descrito, a lei citada pode alterar a situação da mulher ao proporcionar sua. Bom, qual é a ideia da Lei Maria da Penha para as mulheres? Porque ela é uma lei, né, que visa aumentar a punição, né, quer dizer, criar ali mecanismos para promover a proteção das mulheres contra a violência doméstica, né? Então, atuação como provedora do lar, não, porque não é uma lei que visa tornar as mulheres economicamente independentes, né? Não é esse o foco da lei, né? Inserção no mercado de trabalho seria a mesma coisa, né? Basicamente, presença em instituições policiais, não é uma lei para que mulheres ocupem postos nas forças de segurança, né? Proteção contra ações de violência, sim, é uma lei que pune agressores, né? E participação enquanto gestora pública, não, também não é uma lei que vise, né, a inserção das mulheres nos cargos públicos, né? Então aqui é alternativa D, também uma questão relativamente tranquila, né? Questão 79, né? Que está aqui, vamos ver. Uma criança com deficiência mental deve ser mantida em casa ou mandada a uma instituição? Um parente mais velho que costuma causar problemas deve ser cuidado ou podemos pedir que vá embora? Um casamento infeliz deve ser prolongado pelo bem das crianças? Murdoch, a soberania do bem. Olha que coisa, né? Essa primeira pergunta, que uma criança com deficiência mental deve ser mantida em casa ou mandada para uma instituição, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, provavelmente responderia: mande para uma instituição, né? Já que ele, enquanto ministro da Educação, disse que crianças de inclusão elas prejudicavam o ensino dos demais alunos, né? Quer dizer, um homem que defende ainda métodos de segregação educacional. Bom, os questionamentos apresentados no texto possuem uma relevância filosófica à medida que problematizam o conflito que estão nos domínios da. Aonde que esses domínios estão, né? Esses conflitos pertencem a que esfera, né? Então vamos ver. Política e esfera pública, isso daí é algo. Por exemplo, vamos pensar nos três exemplos, né? Eu poderia criar por meio de leis, ou seja, por algo feita da política, da esfera pública, uma lei que obrigasse pessoas casadas a se manterem casadas, porque eu entendo que isso é melhor para as crianças? Não poderia, né? A decisão de prolongar um casamento infeliz por algum tipo de apreço pelos filhos tem que ser uma decisão das pessoas e não da esfera pública, né? Teologia dos valores religiosos também é complicado, né? Porque, por exemplo,
de novo haverá uma decisão não refletida exatamente, né? Porque vai se apegar a uma moral dogmática, né? Lógica e validade dos raciocínios. É algo lógico e racional. Olha, o vô tá causando problema, então a gente pede para ele ir embora. É, é algo tão frio assim que a pessoa pense nesses termos? Né? Ética de padrões de comportamento. Ética no sentido daquilo que você considera correto ou errado, né? Aquilo que você considera como comportamento adequado, né? Padrões de comportamento. Porque também varia um pouco, né? Por exemplo, é, uma criança com deficiência mental deve ser mantida em casa ou mandada para uma instituição. Isso é tão variável, isso é tão complicado, né? Um parente, né? Colocar numa casa de repouso, manter em casa. Isso é muito da esfera privada, né? O casamento, então, nem se fala, né? Óbvio que no caso da criança, a gente não pode privar uma criança de tratamentos adequados, de escolaridade, de convívio social, né? Mas, de fato, em que escala isso poderia ser feito, tem muito a ver com os padrões de comportamento da sociedade. Em outras épocas, né, se lidava de outra forma com isso, né? Então, epistemologia e limites do conhecimento também não é sobre isso, né? Então, é aqui o D, né? Tanto que aquilo que para homens de uma geração era considerado aceitável, para pessoas da minha geração já é completamente inaceitável, né? Dentro dessas temáticas, né? Então, aqui, questão D. E na sequência, vamos à questão 83. Jamais deixou de haver sangue, martírio e sacrifício, quando o homem sentiu a necessidade de criar em si uma memória, os mais horrendos sacrifícios e penhores, as mais repugnantes mutilações, castrações, por exemplo, os mais cruéis rituais, tudo isso tem origem naquele instinto que divisou na dor o mais poderoso auxiliar da memória. Né? Nietzsche, Genealogia da Moral. O fragmento evoca uma reflexão sobre a condição humana e a elaboração do mecanismo distintivo entre homens e animais, marcado pelo racionalidade científica, mas ele não está falando disso, né? Está falando da memória humana, né? Da percepção da existência, né? Determinismo biológico. Também não, porque determinismo biológico é uma coisa do cientificismo, né? Degradação da natureza, não é disso que também se trata. Domínio da contingência, também não, né? A gente não domina as contingências do mundo. E consciência da existência, sim, né? O que define, né, a condição humana é a consciência, né? É a percepção de que nós existimos, né? E a dor dessa existência, inclusive, né? Pensando aí no niilismo, né? Mas aqui seria a alternativa E. E a última questão desta prova, né? Questão 90, é uma questão, né, com o texto de David Hume, uma questão de filosofia. Quando analisamos nossos pensamentos ou ideias, por mais complexos e sublimes que sejam, sempre descobrimos que se resolvem em ideias simples, que são cópias de uma sensação ou sentimento anterior. Mesmo as ideias que à primeira vista parecem mais afastadas dessa origem mostram, a um exame mais atento, ser derivadas dela. Então, olha lá, né? O David Hume, ele está dizendo que as ideias derivam de ideias anteriores. Né? Então, depende desse excerto da obra de Hume que o conhecimento tem sua gênese na convicção inata, ou seja, as ideias são inatas, o homem já nasce com ela. Dimensão a priorística, ou seja, a priori, é inato também. Elaboração do intelecto, ou seja, racionalidade. Percepção dos sentidos, ou seja, aquilo que a gente percebe pela experiência sensorial. E realidade transcendental, ou seja, aquilo que joga para o metafísico.
Aí ajudaria muito a gente lembrar, pessoal, que o David Hume é um dos pensadores, né, ingleses daquela escola que depois nós chamamos de empíricos, né? Ou seja, David Hume está ligado à ideia de que os sentidos levam à elaboração do pensamento, porque olha, inclusive aqui no texto ele fala de sensação, ou seja, não são ideias, né, que estão postas por inatismo, são ideias que são construídas a partir da nossa percepção, a partir dos sentidos. Bom, pessoal, essa foi a resolução das questões de filosofia e sociologia da prova da segunda aplicação de 2018. Eu vou deixar aqui do lado o link para outras resoluções do Enem e aqui embaixo o link para você se inscrever no canal e ativar as notificações. Fora isso, pessoal, um abraço e até o próximo.